E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembrando sempre que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve o ambiente do futebol, são notícias, estatísticas, dados de transferências, vídeos e tudo mais. E agora o OneFootball está fazendo também transmissão de jogos, como por exemplo todas as partidas do campeonato alemão, tá? É importante ressaltar que o aplicativo é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Como todo mundo já deve estar sabendo, o Cruzeiro perdeu mais uma partida na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá no sábado à noite, né? O placar de 1-0 ali sofrido no último lance do jogo, né? Um gol ridículo de contra-ataque aos 49 do segundo tempo. Esse revés nos deixou em 17º lugar na tabela com 11 pontos ganhos e dentro da zona de rebaixamento. O último time no G4 tem o dobro dos nossos pontos, o que mostra nossa defasagem na classificação. Se a gente quiser olhar só para o aproveitamento, desconsiderando a punição dos 6 pontos, estaríamos em 10º lugar na tabela. E é chover no molhado falar que o Cruzeiro precisa urgentemente de uma sequência de vitórias para começar a brigar na parte de cima da tabela, o que é sim a nossa obrigação. E a nossa sequência de jogos é interessante nesse sentido, porque a gente estando em 17º significa que apenas 3 times estão piores que o Cruzeiro nesse campeonato. E nos próximos 2 jogos a gente vai pegar 2 times que estão piores que nós. Enfrentaremos o Sampaio Corrêa na quinta-feira e o Oeste no domingo. Eu sei que o maior inimigo do Cruzeiro parece ser ele mesmo e a gente está cansado de ver esse time aí, seja sob o comando de Anderson e também sob o comando do Ney Franco, perder esses jogos contra adversários que estão na lanterna ou coisa parecida no campeonato. Mas não tem outra receita, tá? Não tem muito milagre nessa história. É jogar bola e começar a ganhar as partidas para conseguir arrancar. Não tem muito segredo, não. Na coletiva, após o fracasso em Cuiabá, o técnico Ney Franco disse que o time foi organizado durante quase todo o jogo, pecando apenas no lance final, e justificou as substituições como necessárias pela questão física e sempre visando ofensividade. Se era isso que ele queria, ficou nítido que não funcionou, né? Porque a produção do Cruzeiro na parte ofensiva foi ridícula, a gente não criou praticamente nada, e eu acho que isso nos incomodou até mais que o resultado, né? Por mais que perder no último minuto seja sempre uma coisa que deixa a gente revoltado. Mas a forma como o Cruzeiro não jogou foi uma coisa que realmente decepcionou muito depois daquela boa atuação na semana passada contra a Ponte Preta. O que virou piada foi o treinador dizer que o Robertson tem característica de meia de ligação, sendo que a única coisa que o atleta ligou no jogo foi o contragolpe do Cuiabá no lance que resultou no gol. Mas eu insisto, o Robertson sempre foi um jogador fraco, ele sempre foi ruim e ele nunca enganou ninguém. O Robertson não chegou aqui falando que ia fazer 40 gols no ano, até porque ele não fez isso na vida, tá? Então toda vez que o Robertson entrar em campo, a gente tem que lembrar primeiramente de quem contratou, né? Foi o Adilson, o pessoal do Conselho Gestor, o glorioso Bolimar Ocilenho, né? E depois a gente tem que lembrar de quem tá relacionando ele para os jogos, que aí já é o senhor Ney Franco, e quem tá botando ele em campo, que é também o Ney Franco. Esperar grandes coisas do Robertson Lewandowski não é uma postura muito inteligente. Outra coisa que o Ney Franco informou é que nessa semana existe a expectativa para que haja a resolução daquele imbróglio com o Zória, né? Que inclusive causou aí a nossa punição e a nossa proibição de registrar novos atletas. Se isso acontecer, a gente finalmente vai poder inscrever Giovanni Piccolomo, Angulo e Matheus Índio, além de alguma eventual nova contratação. O problema é que tem umas 3 semanas que o Cruzeiro fala nessa possibilidade, nessa expectativa, e nada acontece. E é importante a gente lembrar que não existe um prazo, então a FIFA pode dar esse parecer nessa semana ou não. Eu até acho que o Giovanni Piccolomo e o Angulo são jogadores que podem nos ajudar bastante, tá? Já com relação ao Matheus Índio, eu realmente não espero nada de bom dele. Para mim é só mais um Robertson, João Lucas, esses jogadores cuja contratação foi injustificável. Mas a gente precisa pontuar também que o Cruzeiro acertou a contratação de 3 atletas que não têm condições legais de jogar. São atletas que estão aí treinando, que estão, é claro, se condicionando fisicamente, mas que estão também recebendo o salário do Cruzeiro, né? Eles já são funcionários do clube, só que não estão oficialmente liberados para serem registrados e nem jogar, mas o contrato deles já está ativo, tá?
Inclusive a questão financeira, eu acredito que hoje eles já estão recebendo o salário do Cruzeiro. Ninguém veio pro Cruzeiro ficar treinando no clube sem receber nada. E aí eu aproveito para puxar o assunto do Caio Rosa, que deve ter a sua venda oficializada hoje ou amanhã. O jogador está indo pro Al Sharjah dos Emirados Árabes e o Cruzeiro vai receber 600 mil dólares por 80% do passe dele. Isso é pouco mais de 3 milhões de reais. Um time que se vê na situação de se livrar de uma promessa, um jogador com passagem por seleção sub-20 e ainda com idade de júnior, por um valor ridículo como esse de 3 milhões de reais. Esse clube deve se dar ao luxo de contratar jogadores que não podem jogar, contratar jogador e pagar salário para ele não ser uma opção efetivamente? Vocês não acham que esse é um gasto evitável, para não dizer que é um gasto burro? E só mais um detalhe que talvez faça vocês ficarem com um pouquinho mais de raiva, tá? Vocês acham que jogadores como esse Matheus Índio, como João Lucas, como Robertson, esses caras aí, eles chegaram pro Cruzeiro ganhando menos de 100 mil reais por mês? Eu acho que eles devem ganhar nessa faixa, tá? Então se a gente somar, né, os 10 meses já passados do ano, só com 2 jogadores, João Lucas e Robertson, a gente deve ter gasto nesse ano, só com salário para esses caras, algo em torno de 2 milhões de reais. E agora a gente tá pegando 3 e pouco no Caio Rosa. Será que tá valendo a pena? É assim que se vai construir um novo Cruzeiro? Aí alguém pode dizer que o Caio entrou contra o Cuiabá e não jogou nada. E de fato, ele errou tudo que tentou, tá? Agora, o Caio deixou de saber jogar bola porque fez uma partida ruim? E vamos pontuar que ninguém jogou nada nessa partida contra o Cuiabá, a exibição do Cruzeiro foi ridícula de todo mundo. Então eu ainda torço para que haja uma reviravolta nessa história e o Caio Rosa continue no Cruzeiro. Mas parece que os árabes aumentaram muito a oferta salarial para ele, convenceram o jogador e o Caio Rosa de fato deve ir embora do Cruzeiro. Tá aguardando um anúncio oficial, tá? Mas o Cruzeiro aceitou a proposta, o Caio também, então isso deve acontecer nas próximas horas, infelizmente. Quem também pode deixar o Cruzeiro rumo às Arábias é o meia Regis. Segundo o Globo Esporte, o Bahia recebeu uma proposta do Al-Khor do Catar de 1 milhão e 800 mil dólares, que dá mais de 10 milhões de reais. O Regis ainda é jogador do Bahia e está emprestado ao Cruzeiro, e aparentemente a gente não tem poder de veto na negociação. Ou seja, se a proposta é mesmo oficial e o Regis chegar a um acordo salarial com o Al-Khor, não há nada que o Cruzeiro possa fazer, ele vai mesmo embora. Nesse momento, inclusive, foi informado que o Cruzeiro tem uma taxa de vitrine nesse negócio, tá? Mas não informaram qual é o percentual. Mas ainda assim, quem determina a venda do atleta ou não é o Bahia, que tem contrato com ele até dezembro. E certamente a maioria desse valor, desse pouco mais de 10 milhões de reais, iria para o Bahia, tá? O Cruzeiro deve caber uma pequena parte mesmo, e aquele acordo que a gente tem de assinar em definitivo com ele, válido no ano que vem, não é superior a isso, tá? Hoje o Regis é um atleta do Bahia, quem define o futuro dele é o Bahia mesmo. E só pra gente ilustrar um pouco sobre a venda ridícula do Caio Rosa, um jogador como o Regis, que claramente não é da prateleira de cima do futebol brasileiro, já teve inúmeras oportunidades e não se provou, tá? Esse atleta está sendo vendido por 3 vezes o valor que está sendo negociado o Caio Rosa, né? Porque o Caio por 600 mil dólares, a oferta é 1 milhão e 800 mil dólares, sendo que o Regis está no fim de contrato. Então, assim, é totalmente injustificável o valor que o Cruzeiro está aceitando pelo Caio Rosa, e é possível até que a gente receba uma grana muito parecida, né, com o valor que vai receber pelo Caio, se de fato o Regis for negociado. Porque vamos supor que o Cruzeiro tem aí 30% de taxa de vitrine em caso de negociação do Regis. A gente vai pegar quase 600 mil dólares. Pelo Cruzeiro são 14 jogos, 3 gols e 2 assistências até o momento. É um desempenho bem decepcionante, na minha opinião. O Regis não conseguiu se firmar como a gente esperava, né? Ele já foi um jogador bem importante em Série B anteriormente por Bahia e também pelo Sport, e aqui no Cruzeiro ele não conseguiu acontecer efetivamente. Eu não gostaria que o Regis saísse, porque eu acho que ele é um jogador útil e acho que o potencial que o Cruzeiro tem de trazer outros atletas não é de jogadores melhores que o Regis. Mas se de fato a proposta vier e o jogador for embora, eu também acho que a gente não tem muitos motivos para lamentar, porque o Regis não fez grandes coisas com a camisa do Cruzeiro que façam a gente sentir saudade da passagem dele, né? É realmente um jogador que até agora oscilou muito, teve alguns bons momentos, mas na média a passagem dele não é boa. E se ele de fato sair, talvez signifique que o próprio Giovani e até o Marco Antônio tenham um pouco mais de oportunidade jogando no setor. O atacante Zé Eduardo renovou seu contrato com o Cruzeiro. O novo vínculo do atleta vai até janeiro de 2024 e certamente o Zé deve ter recebido um aumento, né? Ele deve ser relacionado para o jogo de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa. O Ney Franco disse que não levou o atleta para os 2 últimos jogos porque ele estava sentindo um incômodo muscular. A questão é que o Zé Eduardo estava treinando normalmente, né? Então isso aí não faz muito sentido na minha cabeça.
Fato é que o Zé deve ser relacionado para esse jogo, tomara que tenha chance de jogar e que meta muito gol com a camisa do Cruzeiro, porque a gente está precisando de uma solução, a gente está precisando de um fato novo, e o Sassá, que até fez uma boa estreia, já teve uma atuação bem apagada contra o Cuiabá. Um fator que facilita a presença do Zé Eduardo entre os relacionados é que o Marcelo Moreno se apresenta hoje à seleção boliviana, vai disputar aí os jogos da data FIFA e desfalca o Cruzeiro nos próximos 2 jogos. Tomara que esse período na seleção faça o Marcelo Moreno encontrar o seu bom futebol, que se perdeu em algum momento, né, dessa passagem de 2014 até 2020. Definitivamente o Moreno, eu acho que esqueceu o bom futebol em alguma mala lá da China. Tomara que ele encontre essa mala, encontre o futebol, porque nessa temporada o desempenho dele é realmente ridículo e é injustificável até a entrada dele no segundo tempo dos jogos. Para fechar, nosso time sub-20 jogou no sábado à tarde contra o Goiás na Serrinha e ficou num empate por 1-1. O nosso gol foi marcado pelo Alexandre Jesus no segundo tempo, depois de um bom lançamento do Choco. Nesse tempo de recorde de calor, botar jogo 3 horas da tarde é realmente uma palhaçada, né? A gente assistia o jogo no sábado e a gente ficava com calor só de olhar para a tela, tava uma coisa assim absurda, parecia que o sol estava realmente regaçando e é muito difícil você exigir um grande futebol nessas condições. Na tabela do Brasileiro Sub-20 a gente segue em 5º lugar com 7 pontos conquistados e voltaremos a jogar no domingo, mais uma vez às 3 da tarde contra o América lá no Sesc Venda Nova. Tomara que dessa vez a temperatura esteja mais agradável e a gente possa jogar um futebol melhor também. Já o time feminino conseguiu um bom resultado contra o Avaí Kinderman lá em Santa Catarina, empatando por 1-1. O nosso gol foi marcado pela Micaele e o resultado praticamente garante as cabulosas na divisão de elite na próxima temporada. Essa manutenção pode ser garantida hoje, dependendo do resultado de Iranduba e Minas que se enfrentam. Estamos em 10º lugar com 17 pontos e 5 abaixo do Grêmio, que fecha o G8. Para classificar, o Cruzeiro precisaria ganhar os 2 jogos restantes e torcer por derrotas de Grêmio e Flamengo. Sendo bem realistas, classificação já era, né? O resultado ontem foi muito bom e até improvável, porque o Kinderman é de fato um dos melhores times do campeonato e trazer um ponto foi bom. Eu acho que na programação da comissão técnica, esse jogo de ontem era para derrota. Mas valeu demais, a manutenção quase assegurada. Agora pensar em classificação é complicado, porque conseguir tirar uma diferença de 5 pontos, faltando só 2 rodadas, é realmente quase impossível, tá? As cabulosas voltam a campo no sábado, quando vão receber o Minas lá no Sesc Venda Nova. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!